Bom, a gente já teve 6 aulas teóricas até agora sobre orientação a objetos e a gente já conseguiu ver os principais conceitos iniciais, que são classes, objetos, métodos, construtores, herança, sobrecarga de métodos, reescrita de métodos e encapsulamento. Com isso a gente já consegue criar vários tipos de sistemas, mas tem uma coisa que ainda nos restringe. Se eu tenho um sistema bancário, por exemplo, e eu tenho 1000 clientes na minha agência bancária, eu vou ter que criar um objeto da classe cliente para cada um deles e eu vou ter que criar uma variável para cada um. Não é viável ficar fazendo cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, até cliente 1000. Então hoje a gente vai ver duas formas da gente armazenar um conjunto de dados em Java para que os nossos sistemas fiquem mais dinâmicos e possam comportar um volume maior de dados de forma mais automatizada. Vamos? Bom, hoje a gente vai ver duas formas de armazenar um conjunto de dados em Java. A primeira delas utiliza um array, que é nativo do Java. Um array possui um tamanho fixo. Quando você cria um array, você tem que definir o tamanho dele, ou seja, quantos objetos no máximo ele vai armazenar. Ele não vai crescer nem diminuir de tamanho ao longo do seu código, ou seja, uma vez criado, o seu tamanho não muda mais, e os elementos do array têm que ser todos de um mesmo tipo. Ou você tem um array só de inteiros, você tem um array só de clientes, você tem um array só de objetos do tipo pessoa, você pode ter um array de double, você pode ter um array de contas. Aqui do lado, por exemplo, eu tenho um código criando um array de inteiros. E como vocês podem ver, na hora que eu crio, eu já tenho que prever a quantidade de inteiros que eu vou armazenar nesse array. Dá uma olhada nessa primeira linha. Int, abre, fecha colchetes, nome da variável. Isso quer dizer que eu tenho essa variável arr de array. E esse tipo dela ali na frente significa que eu estou armazenando um array, identificado pelos colchetes, de quê? De elementos do tipo inteiro. Eu só vou poder armazenar ali elementos do tipo inteiro. Então, defini a variável e o tipo da variável, agora eu vou inicializar esse array. New int, entre colchetes, o tamanho desse array. Isso significa que daí para baixo eu vou ter um array chamado arr, no qual eu vou poder armazenar até 3 números inteiros. Se eu quero armazenar o número 4 na primeira posição do array, eu faço array na posição 0, array índice 0, array entre colchetes 0, recebe 4, que é o número que eu quero armazenar. Depois na linha de baixo, array índice 1 recebe 7, array índice 2 recebe 9. Então, é só isso que a gente consegue fazer com um array. A gente cria um array de tamanho fixo de um determinado tipo e a gente pode preencher esse array com elementos, com objetos do tipo que a gente criou, desde que eu não extrapole a quantidade de elementos que eu previ na hora que eu inicializei esse array. Eu usei array índice 0, array índice 1, array índice 2 para gravar elementos no array, mas eu também posso recuperar as informações desse array da mesma forma. Então aqui embaixo eu estou imprimindo o conteúdo do array na posição 0, mais o conteúdo do array na posição 1, mais o conteúdo do array na posição 2. Então array índice i vai te dar o elemento na posição i ou vai permitir que você altere o elemento na posição i. Se de cara você já sabe quais são todos os elementos desse array, por exemplo, vamos supor que eu quero criar um array contendo os meses do ano por extenso, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, para que depois eu possa, por exemplo, imprimir uma data por extenso. Lembra da classe data? Eu tenho dia, mês e ano. E aí eu fiz uma função imprime, que imprime a data no formato dia, barra, mês, barra, ano. Se ao invés de 15/2/95 eu quisesse imprimir 15 de fevereiro de 2015, eu posso fazer um array contendo o nome por extenso dos 12 meses do ano e aí lá naquela funçãozinha, em vez de imprimir o número relativo ao mês, eu imprimo o nome por extenso que eu armazeno num array com todos os nomes. E eu já sei de cara quais são todos os nomes, então eu não preciso criar um array que vai conter 12 strings e ficar fazendo array índice 0 igual a janeiro, array índice 1 igual a fevereiro e assim sucessivamente. Eu posso já inicializar esses elementos de cara. Então, primeiro aqui, o que a gente está fazendo? A gente está inicializando um array dizendo que ele é um array de strings. Então, string, colchetes, meses, significa que eu vou ter uma variável chamada meses, que vai ser um array de strings. Isso vai receber o quê? Eu simplesmente listo todos os elementos que eu quero salvar nesse array. Janeiro, entre aspas, porque é uma string, depois fevereiro, depois março,
cada um deles separado por vírgulas. Então aqui é como se eu estivesse fazendo um new string entre colchetes 12 e fazendo array índice 0 igual a janeiro, array índice 1 igual a fevereiro e assim sucessivamente. É mais prático quando você já sabe quais os elementos que você vai colocar lá dentro. Então a função que imprime por extenso, dado que eu tenho esse array, poderia imprimir o quê? System.out.println, dia, depois a string d, depois o meses, que é o meu array, na posição correspondente ao mês menos 1, porque o array começa do índice 0, não começa do índice 1. Então, se o mês é 1, janeiro, ele está na posição 0. Se o mês é 12, dezembro, ele está na posição 11. Então, imprimo o dia, depois a string d, depois a string correspondente ao mês por extenso lá no meu array, depois d e o ano. Vai ter 4 de dezembro de 1991, por exemplo. Ok? O array é uma funcionalidade fornecida pelo Java. Você não precisa importar nada para poder utilizar um array. Mas ele é meio restrito. Às vezes eu não sei qual é a quantidade de clientes que eu vou ter no meu banco. Então como é que eu vou criar um array para salvar todos os clientes se eu ainda não sei quantos clientes eu posso ter? Eu poderia, por exemplo, criar um array de tamanho 10.000. Vamos supor que minha agência só comporte 10.000 clientes. Então, criei um cliente, coloco na posição 0. Criei outro cliente, coloco na posição 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E aí, o tamanho do array indica quantos elementos cabem lá. Não indica até onde eu já preenchi o meu array. Então, eu precisaria, além de ter o meu array criado, de um número inteiro que vai controlar para mim até onde que aquele array está preenchido. Porque ele ter tamanho 1000 não significa que eu já tenho 1000 clientes salvos ali. Significa que cabem 1000. Então, se eu já preenchi 5 clientes até agora, eu precisaria de uma variável extra salvando esse número 5, que indicaria quantos elementos efetivamente já foram salvos, que é a posição a partir de onde eu vou colocar os próximos clientes. E essa solução pode não ser boa para o seu sistema caso você não consiga prever a quantidade máxima de elementos que você vai ter. Pode ser que você precise de uma estrutura que possa crescer ou diminuir ao longo do tempo. E aí, para isso, você pode utilizar um ArrayList, que não é uma funcionalidade fornecida pelo Java. Você vai ter que importar a biblioteca ArrayList. Então, chega ali no começo do seu código, importe java.utils.arraylist. A partir daí, você vai poder utilizar um ArrayList ali dentro daquele código-fonte, dentro daquela classe .java. P vai ser um ArrayList que vai conter várias pessoas. Qual é o tipo dessa variável P? É um ArrayList de pessoa. Pessoa é a classe, não põe no plural, hein? É um array que vai armazenar várias pessoas, mas o nome da classe é pessoa não vai para o plural. Então, ArrayList, entre menor e maior, o tipo do objeto que você está salvando nesse ArrayList, então vai ser um ArrayList de objetos do tipo pessoa, P é o nome desse ArrayList. E aí depois inicializa, como a gente sempre faz no Java. Um ArrayList de pessoas chamado P é igual a new ArrayList, e aí aqui você vai colocar de novo o menor e o maior. Você pode aqui repetir o tipo lá, a pessoa dentro do menor e do maior, mas não precisa, dado que você já disse ali na frente, na hora de definir o tipo. E aí depois você ainda tem que colocar um abre, fecha parênteses. Por quê? Porque você está invocando aqui o construtor. E aí você vai criar um ArrayList que a princípio vai ter quantos elementos? Nenhum. A única informação que eu sei até agora é que eu vou armazenar nesse ArrayList objetos da classe pessoa. Mas por enquanto ainda não tem nenhum, ele está vazio. E aí, se eu quiser, por enquanto, simplesmente fazer um loop adicionando 4 pessoas dentro desse ArrayList, o que eu vou fazer? Posso fazer um for int i igual a 0 i menor que 4 i mais p.add, ele vai inserir um elemento novo no ArrayList chamado p. O que eu vou inserir? New pessoa, abre e fecha parênteses. Estou chamando o construtor da classe pessoa que a gente tinha feito, que não recebia nenhum parâmetro, porque eu estou tentando justamente automatizar o meu sistema. Então eu não vou passar aqui new pessoa, entre parênteses, Hilário, CPF do Hilário, sexo do Hilário e idade do Hilário, né? Então lá dentro no construtor eu vou fazer a leitura do teclado das informações de cada uma dessas pessoas, os dados de cada uma dessas pessoas devem ser digitados pela pessoa, crio um objeto para cada um desses 4 elementos e aí cada um deles eu vou adicionar. Para você que fez programação em Python, é como se você tivesse aqui uma lista e você está dando append de novos elementos na lista. Só que numa lista em Python você pode colocar elementos de tipos diferentes. Não sei se chegaram a fazer isso, mas você pode. Aqui não. Uma vez que você define o tipo dos elementos que vão estar no seu ArrayList,
Eles vão ter que ser os mesmos. Nesse caso, eu só posso inserir objetos da classe pessoa. E aí, por não ser uma funcionalidade nativa do Java, eu não posso acessar um elemento de uma determinada posição simplesmente fazendo P entre colchetes I, P índice 0, por exemplo, igual eu fazia no array. Como isso é uma classe, a ArrayList é uma classe, eu vou utilizar os métodos fornecidos por aquela classe para poder acessar um determinado elemento. Então, se eu quero pegar o primeiro elemento que está salvo dentro do ArrayList P, eu vou fazer p.get, que é pegar em inglês, entre parênteses, qual é a posição que eu quero. Então, p.get, entre parênteses 0, vai me dar o primeiro elemento que está salvo no ArrayList P, que vai ser um elemento do tipo pessoa. Por quê? Porque P é um ArrayList de pessoas. Cada elemento dentro de um ArrayList de pessoas é o quê? É um objeto da classe pessoa, que foi inicializado quando? Quando eu fiz aquele new pessoa e fui dando o add, aquele append, em cada um dos elementos do array. Para que o Java consiga criar uma estrutura de dados que não tem tamanho fixo, que vai poder crescer com o tempo ao longo do seu código, vai poder diminuir ao longo do seu código, ele precisa de muito mais espaço na memória para controlar todas essas informações do que quando você utiliza um array. Então, se você vai criar uma estrutura muito simples com um tamanho fixo, é aconselhável que você utilize arrays. Eles são mais fáceis de ser gerenciados na memória pelo Java. Se você não sabe, ok, você pode usar o ArrayList. Só saiba que ele vai ocupar mais espaço na memória, vai dar mais trabalho ali para o Java conseguir acessar ou modificar as suas informações. Mas se é o que você precisa, utilize. Então vamos fazer agora uma comparação das principais diferenças entre a criação, acesso e tudo mais que a gente pode fazer com arrays ou ArrayLists. Então, primeiro, aqui do lado eu estou criando um array de contas correntes e um ArrayList de contas correntes. Como é que eu crio cada um? Para criar um array de contas correntes, conta corrente, abre e fecha colchetes, depois o nome desse array, estou chamando aqui de ARR, isso vai receber o quê? New, conta corrente, entre colchetes, o tamanho do array. A quantidade máxima de contas correntes que eu posso armazenar, aqui no caso, 10 contas correntes. Se eu quero fazer a mesma coisa, mas com um ArrayList de quê? De conta corrente, nome do ArrayList, vou chamar ele de lista contas. Isso vai receber o quê? Um new ArrayList, abre e fecha parênteses, que vai chamar o construtor do ArrayList. Ambos não têm nenhuma informação salva ainda, mas no primeiro já há um espaço reservado da memória para salvar 10 contas correntes. No segundo não, o segundo está com memória liberada, porque eu ainda não sei quantos são. Mas, à medida do tempo que eu for aumentar, eu posso salvar até mais de 10. Posso salvar quantas informações eu quiser. Quantas eu quiser não, até a memória do seu computador suportar o que você tiver para gravar. Para eu salvar informações num array, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o array na posição 0, recebe o que eu quiser gravar. Array na posição 1, o que eu quiser gravar. Então, no meu caso, eu tenho um array de contas correntes. Então, array na posição 0 recebe uma nova conta corrente. New conta corrente, abre e fecha parênteses, vai chamar o construtor da conta corrente, que não recebe nenhum parâmetro, vai fazer a leitura dos dados lá e vai salvar no array na posição 0. Faça a mesma coisa, array índice 1, array índice 2, array índice 3, até a última posição que eu quiser salvar. Já no ArrayList, o que eu vou fazer? Lista contas, ponto add de quê? De uma nova conta corrente. E faço isso quantas vezes eu quiser, afinal o ArrayList não tem tamanho máximo. Para eu acessar uma posição específica, se eu tiver um array entre colchetes, a posição específica. Se eu tenho um ArrayList, o nome do array, ponto .get, e aí eu passo como parâmetro a posição específica. E se por acaso eu quiser fazer um loop percorrendo todos os elementos do array, eu posso fazer for int igual a 0 até i menor que o nome do array.length, que é o tamanho do array, i mais para incrementando de 1 em 1, e aí chego lá dentro e acesso o array na posição i, que é o meu contador. Lembrando que array.length não diz quantos elementos eu gravei lá, é o tamanho do array. Então, se eu tenho um array com 10 elementos e eu não salvei ninguém lá dentro, eu estou acessando posições do array que estão vazias. Se você quiser melhorar isso, você pode salvar uma variável separada que vai dizer quantos elementos já foram efetivamente salvos lá dentro, e aí você utiliza essa variável dentro desse loop. Para percorrer o ArrayList, um pouquinho mais simples. For conta corrente C, lista contas. Isso significa o quê? Lista contas é um ArrayList de contas correntes. Então, cada item eu vou chamar de C. E eu só estou dizendo aqui que C vai ser do tipo
conta corrente. Afinal, lista contas é um array list de contas correntes. Então, para cada conta corrente chamada C que eu tenho dentro desse array list, o que eu faço? Dentro do for, eu me refiro a cada um desses objetos como C. Então, C é um nome que eu escolhi para me referir a cada um dos objetos desse array list dentro do loop. E aí eu faço o que eu quiser com C. Por exemplo, C.extrato, vai imprimir o extrato de cada uma das contas correntes armazenadas dentro desse array list no meu sistema bancário. E com isso a gente já pode começar a criar sistemas mais dinâmicos. Então, qual é o dever de casa de hoje? É você pensar em como seria um sisteminha bancário, lá com as classes que a gente já criou, as classes não vão mudar, mas no método principal a gente vai ter um menu interativo. Quando o usuário entrar no sistema, ele vai ter duas opções. Ele pode realizar um cadastro ou ele pode realizar movimentações financeiras. Se ele entrar no cadastro, ele vai ter 4 opções. Adicionar uma pessoa, adicionar um gerente, adicionar uma conta corrente e adicionar uma poupança. Para isso, você vai ter array lists o tempo inteiro já criados na memória. Um array list contendo todas as pessoas cadastradas no banco, um array list contendo todos os gerentes, outro array list contendo todas as contas correntes e todas as poupanças. A segunda opção do menu é de realizar movimentações bancárias. Nesse caso, o usuário vai ter também 4 opções. Verificar extrato, e aí nessa opção você vai ter que pedir para ele, por exemplo, o número da conta ou o CPF do titular da conta, alguma coisa do tipo. Segunda opção, depositar, você vai ter que perguntar para ele quanto ele quer depositar e em que conta ele quer depositar. Depois sacar, depois transferir. Então é isso que temos por enquanto. Pensem em como seria e depois, na próxima aula, que é a aula prática sobre arrays e array lists, a gente vai implementar isso aí. Tudo bem? Até lá!